Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos entender o Salmo. Olá? Bom, nossa análise de hoje parte de uma fonte bem pequena, mas com um impacto assim gigante. É um poema com um pouco mais de 100 palavras, sabe? Escrito há milênios, conhecido como Salmo 1. E ele se propõe a ser, nada menos que um mapa para uma vida bem-sucedida, ou, como o próprio texto chama, bem-aventurada. E o que eu acho fascinante é que ele faz isso com duas imagens da natureza que, não poderiam ser mais opostas. Sim. Uma árvore cheia de vida de um lado e do outro um punhado de palha seca. Exato. A nossa missão aqui hoje é investigar por que essas metáforas, que são tão simples, né? Por que elas continuam tão poderosas? E olha, não se trata de uma aula de religião, mas sim de uma exploração de uma sabedoria antiga sobre como construir uma vida com significado, com resiliência. O poema basicamente pergunta, né? A sua vida tem raízes? Ou ela é, levada por qualquer vento? Isso. Vamos mergulhar nessa ideia. O mais curioso para mim é por onde o texto começa. Para descrever a pessoa feliz, realizada, ele não fala do que ela faz. Não. Mas do que ela ativamente evita. O primeiro verso diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parece uma lista de nãos, né? Parece, mas tem uma lógica muito interessante aí. Tem uma lógica de contaminação gradual. O que me chama a atenção é a progressão dos verbos. Andar, deter-se e assentar-se. Ninguém se torna uma pessoa cínica ou destrutiva da noite para o dia, né? O poema sugere um processo. Primeiro você só anda. Quer dizer, você ouve e você considera um conselho ruim, uma ideia tóxica. É o flerte inicial com a negatividade. Exatamente. Tipo dar play numa playlist que você sabe que não te faz bem, mas você ouve mesmo assim. Perfeito. Depois vem o deter-se. Você para. Você não tá mais só de passagem. Sabe, você começa a frequentar aquele caminho. Entendi. O mau hábito, a atitude que te prejudica, vira um ponto de parada. E por fim, o que é mais grave... Assentar-se. Assentar-se. Sentar-se implica conforto, permanência. A pessoa se junta à roda dos escarnecedores. É, aquele grupo que vive de zombaria, de diminuir os outros. Isso. Ela não é mais uma visitante, ela agora é membro do clube. Essa imagem da roda dos escarnecedores é muito atual. A gente poderia facilmente chamar de o vórtice cínico da internet, ou, a cultura do cancelamento, onde a moeda principal é o deboche. Sem dúvida. O texto parece dizer que o primeiro passo para uma vida boa é uma curadoria radical das suas influências. Mas isso me levanta uma questão. Diga. No nosso mundo que é hiperconectado, é realmente possível se isolar dessas coisas? Ou a ideia é outra? Olha, eu não acho que seja sobre isolamento, mas sobre discernimento. Não se trata de construir um muro, sabe? Mas de desenvolver um filtro. O texto não diz não conheça o caminho dos pecadores. Ele diz não se detenha nele. Ah, boa diferença. Você pode até passar por ele, mas a decisão de não fazer daquele lugar a sua morada é o que importa. É uma escolha consciente de onde você investe sua energia, sua atenção. A questão não é evitar a existência do mal, mas se recusar a participar dele. Faz todo sentido.
é uma defesa ativa da própria mente. E depois de estabelecer essa base do que se evita, o poema vira o jogo e mostra a alternativa. O lado positivo. Sim, o que essa pessoa faz? O texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra que salta aos olhos aqui, para mim, é prazer. Não soa como obrigação. De jeito nenhum. A ideia de lei aqui não deve ser vista como um código penal cheio de regras frias, sabe? Certo. É mais como um conjunto de princípios para a vida, um design para a realidade. O texto sugere que encontrar prazer nesse design, nessa sabedoria, é a fonte de nutrição da pessoa bem-aventurada. É gostar daquilo que te faz bem. Isso, como ter prazer em comer comida saudável em vez de só junk food. E a parte de meditar dia e noite? Eu sempre achei essa imagem um pouco intimidadora, como se exigisse uma dedicação em tempo integral. A palavra original para meditar, ela tem mais a ver com murmurar, sabe? Falar baixo consigo mesmo. É menos sobre sentar em posição de lótus e mais sobre ter uma ideia que fica ressoando na sua mente. Como uma música que não sai da cabeça. Exato. Essa sabedoria se torna uma espécie de sistema operacional mental que roda em segundo plano. Ele vai informando suas decisões, acalmando suas ansiedades, guiando suas ações ao longo do dia, sem que você precise parar tudo para consultar o manual. É um GPS interno. Gostei dessa analogia. É por aí. Então, evitar as influências negativas é a defesa e ter prazer nessa sabedoria é o ataque, a parte proativa. E qual é o resultado de viver assim? É aqui que entra a grande metáfora do poema. Exato. O verso 3 é a consequência de tudo isso. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É uma imagem de uma vitalidade quase inabalável. Quase inabalável. Vamos desmembrar isso um pouco. A árvore já é um símbolo poderoso de força, de raízes, de estabilidade. Mas a chave, me parece, é o adjetivo: plantada. Sim. Não é uma árvore que nasceu ali por acaso. Plantada sugere uma ação deliberada, uma escolha consciente de onde fincar as raízes. Esse é o ponto crucial. A localização é tudo. Ela está junto a ribeiros de águas. Isso significa que sua fonte de nutrição é constante e subterrânea. Ela não depende de circunstâncias externas e imprevisíveis, como a chuva. Se vier uma seca, ela continua sendo nutrida. Se vier uma tempestade de vento, suas raízes profundas, alimentadas por essa água, a mantêm firme. Isso muda completamente a perspectiva sobre resiliência, né? Não é sobre a força da árvore em si, mas sobre a inteligência de onde ela foi plantada. E aqui a gente pode conectar com um conceito moderno, o de antifragilidade. Uma coisa frágil quebra com o estresse. Uma coisa resiliente, robusta, aguenta o estresse. Certo. Mas algo antifrágil, como essa árvore, fica mais forte por causa do estresse. O vento não é só algo a ser suportado, ele fortalece o tronco, as raízes. A promessa do texto não é uma vida sem ventos, sem secas. Não. Mas uma vida que tem acesso a um recurso que a torna capaz não só de sobreviver, mas de prosperar com os desafios. Uau! Então a força não é testada apesar da tempestade, ela é forjada pela tempestade porque a conexão com a água é contínua? Exatamente. E os resultados disso são descritos de forma bem específica. Dá o seu fruto na estação própria. Isso fala sobre paciência, sobre confiança no processo, o oposto da nossa cultura de resultados imediatos, não é? Totalmente. A árvore não se estressa para produzir frutos fora de hora. Ela simplesmente se mantém conectada à sua fonte. E no tempo certo, o fruto aparece. É uma consequência natural. E a imagem seguinte? Cujas folhas não caem. Sim, é a prova visual dessa saúde constante. Mesmo no inverno da vida, nos períodos difíceis, ela não perde a vitalidade, não se desespera. E a conclusão? Tudo quanto fizer prosperará. Deixa de ser um pensamento mágico, para ser a conclusão lógica de todo esse processo. Uma vida bem nutrida e bem fundamentada, simplesmente floresce. Essa imagem da árvore é muito reconfortante, mas ela só tem o impacto que tem por causa do contraste que o poema cria logo em seguida.
a virada é brusca e brutal. O verso 4 começa com um seco. Não são assim os ímpios. E a imagem que se segue é o oposto perfeito da árvore. Mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, ou palha, é a casca seca, leve, que envolve o grão de trigo. Ah, sim. Depois da colheita, o grão, que é pesado, nutritivo, ele é separado da palha. A palha não tem peso, não tem substância, não tem valor nutritivo. Sua principal característica é ser oca. E por não ter peso, por não ter um centro de gravidade, o destino dela é ser completamente passiva. Isso. O vento espalha. Qualquer brisa, qualquer opinião, qualquer nova tendência, qualquer crise, tudo a leva de um lado para o outro. É a imagem da instabilidade absoluta. Enquanto a árvore é definida por suas raízes e sua fonte interna de vida, a palha é definida pela falta de substância e pela reação às forças externas. Isso levanta uma questão fundamental. O que é que nos dá peso na vida? O que nos dá substância para não sermos meros produtos das circunstâncias, das opiniões dos outros? Certo. O poema argumenta que essa substância vem daquela conexão deliberada com uma fonte de sabedoria. Sem isso, a gente é como a palha. É uma descrição assustadora de uma vida sem um núcleo, sem princípios que a guiem. Uma vida de constante reação. Eu imagino a ansiedade que isso deve gerar. Com certeza. Você nunca está no controle, está sempre sendo empurrado. E o poema leva essa consequência ao seu extremo lógico. Sim, o verso 5 descreve o que acontece quando essa vida sem substância é posta à prova. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Subsistir significa ficar de pé. A palha não consegue ficar de pé. Não consegue. Quando o vento de um julgamento, de uma avaliação séria sopra, ela simplesmente se desintegra, é levada embora. Não tem estrutura para resistir a um escrutínio real. Não tem nada ali. E o poema conclui com o grande porquê por trás desses dois destinos. É o verso final que amarra tudo. O verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra-chave aqui é conhece. No hebraico original, o verbo conhecer, que é iada, não é só um conhecimento intelectual, de saber que algo existe. Entendi. É um conhecimento íntimo, de reconhecimento, de cuidado, de validação. É como dizer que Deus reconhece e valoriza o caminho da árvore. Ele tem substância, ele é real, ele é visto. E o contraste final é que o outro caminho não é punido ou condenado de forma ativa. Ele simplesmente perecerá. Parece mais uma lei da física do que uma sentença. Exatamente isso. É o destino inevitável de tudo que é oco e sem raízes. Perecer, se desfazer, voltar ao pó. Certo. Não é um castigo imposto de fora, mas a consequência intrínseca de ser palha. Uma vida sem um centro, sem conexão com uma fonte de verdade, eventualmente, ela se desfaz por conta própria. Ela não leva a lugar nenhum, porque não tem um lugar para começar. Então, no fim das contas, a gente tem um poema que nos apresenta a vida como uma escolha fundamental entre dois modelos. Dois modelos. O modelo da árvore, que exige a decisão consciente de se plantar, de cultivar raízes e de se conectar a uma fonte de sabedoria, resultando em estabilidade, produtividade e resiliência. E o modelo da palha, que é o caminho padrão, né? O caminho de se deixar levar, de ser reativo às circunstâncias, às influências, o que resulta numa vida sem peso, sem direção, e que no final se revela vazia. É um chamado poderoso, a intencionalidade, a escolher ser o jardineiro da própria vida, em vez de uma folha seca ao vento. E vale reforçar um ponto. A promessa para a árvore não é um céu sempre azul. Não mesmo. A força dela, como a gente falou, é provada justamente pelos ventos, pelas secas. A vida bem-sucedida, na visão desse poema, não é uma vida livre de problemas. Não. Mas uma vida que se torna inabalável por causa da sua fonte de nutrição. A dificuldade revela o que já estava lá. Raízes profundas ou a falta delas. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O poema foi escrito para um mundo muito, muito diferente do nosso. Sim, e isso torna a pergunta ainda mais urgente.
A reflexão que fica não é só onde estão as fontes de água hoje, mas talvez algo mais profundo. O poema sugere que a escolha mais importante que a gente faz não é o que eu vou fazer, mas onde eu vou me plantar. A felicidade e a estabilidade não são vistas como algo que a gente persegue diretamente, mas como o fruto que nasce quando estamos no lugar certo. Certo. A grande questão, então, para hoje é o que significa, no meio do barulho e da velocidade do nosso mundo, escolher ativamente o solo e a fonte de água que vão nutrir a nossa vida. É uma ótima pergunta. E essa é uma decisão que não se toma uma única vez, mas a cada dia. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe com seus familiares e amigos, espalhando a palavra de Deus. Siga a nossa página. Deus abençoe. Até a próxima!